Deus abençoe, Deus ilumine o seu coração, que Deus ilumine o meu coração na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Escute bem, muitas das vezes, nós limitamos o poder de Deus em nossas vidas. Muitas das vezes nós olhamos para as nossas situações, para os nossos problemas e dizemos assim: esse câncer não tem cura, essa depressão não tem cura, esse problema, essa AIDS não tem cura, esse problema de hipertensão não tem cura, esse problema renal não tem cura, esse problema na coluna não tem cura. Muitas das vezes nós olhamos para os nossos problemas e colocamos ele maior do que Deus. Você tem que mudar esse pensamento. Olha essas imagens. Você sabe o que você está vendo aí? Você está aí vendo as imagens das profundezas dos mares. Irmãos, você sabe quem é o autor de toda essa arte? É Deus. É o Deus que você limita o poder dele. É o Deus que você limita. Eu já vi pessoas dizer assim: não, mas essa doença não tem cura. Irmão, gente, preste atenção. Quando Deus fez o homem, ele fez o homem do pó, do barro. Deus não fez somente um coração. Deus não fez somente um cérebro. Deus fez ossos, tendões, nervos, pele, ou melhor, carne, pele. Depois Deus colocou o Espírito no homem. Sabe qual é o problema seu, meu e de todos nós? É que nós olhamos mais o tamanho do nosso problema do que para o tamanho de Deus. Às vezes nós olhamos mais para o tamanho do nosso problema do que para o poder de Deus. Você sabe a fundura do mar, ou seja, aonde os homens conseguiram chegar até hoje, ou descobrir alguns lugares da profundeza do mar? São 11 mil e poucos metros de profundidades. São 11 mil metros, mais de 11 mil metros de profundidade. E às vezes nós limitamos o poder de Deus. Mas por que nós limitamos às vezes o poder de Deus? Deixa eu dizer para você uma coisa aqui, você que me assiste agora, que me escuta. Olha essas imagens. Isso aí não é montagem não, gente. Isso é a grandeza de Deus. Você sabe por que muitas das vezes nós olhamos para a grandeza de Deus e às vezes a gente vê uma doença, uma enfermidade, um problema, uma depressão, uma tristeza, uma mágoa maior do que o poder de Deus? Porque muitas das vezes você ainda não se tornou um filho de Deus. Muitas das vezes você não se tornou ainda uma filha ou um filho de Deus. Aí você pode dizer assim: missionário, mas tem alguém? Existem pessoas que não é filho de Deus? Obviamente sim. Nós podemos ver isso no Evangelho segundo João. Nós podemos ver isso no Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículo 1 e diante. Nós podemos ver no Evangelho segundo João a encarnação do Verbo, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, aqui está se referindo a Jesus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. Ou melhor, a vida é a luz dos homens. Está se referindo a Jesus, irmãos. Está se referindo a Jesus. A vida estava nele. Versículo 4 do Evangelho segundo João, capítulo 1. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Jesus, ele é essa luz. Ele é esse brilho que a Bíblia diz que as trevas não resistem a essa luz. As trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era a luz, João Batista, se referindo a João Batista, mas veio falar ou testificar a luz, a saber, a verdadeira luz que é vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Ou seja, João Batista, ele veio testificar, ele veio levar um conhecimento sobre Jesus. Versículo 10, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Ou seja, o mundo não conheceu Deus. Deus fez o mundo, ou Jesus fez o mundo na pessoa de Deus, mas o mundo não conheceu ele. E até hoje não conhece. Até hoje o mundo rejeita o Senhor. Veio para os que eram seus e não o receberam. Ou seja, Jesus veio para os judeus, porém os judeus não receberam Jesus. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, ao que crê no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens ou do homem, mas de Deus. Preste atenção. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas foi dado o direito de ser filho de Deus, todos aqueles que receberam ou que receber Jesus, a saber, aos que crê no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Escute bem. Então a palavra de Deus diz que Jesus veio para os seus. Jesus veio para os judeus. Mas os seus não lhe receberam. Mas foi dado o poder, o direito de serem chamados filho de Deus, todos quanto o receberam. Por isso, irmãos, você que me escuta agora, nem todo mundo é filho de Deus. Terminamos de ver aqui. Filho de Deus é aqueles que recebem Jesus. Mas todos quanto lhe receberam, foram dados o direito ou o poder de serem chamado filho de Deus. Ou seja, aí você está me escutando agora e diz assim, não, mas eu recebo Jesus. Não, a palavra não funciona. Não é a sua palavra que vai testificar
que você está recebendo Jesus. A Bíblia diz que filho de Deus é aqueles que receberam Jesus, que não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade da carne, mas sim da vontade de Deus. Por exemplo, quando uma criança nasce, ela nasce do sangue, ela nasce da vontade de um homem e de uma mulher, que coabita, os dois têm um contato, né? Tem relação entre o homem e a mulher, e nasce a criança. Então é a vontade da carne, né? É a vontade da carne. É a vontade da carne que gera uma criança. Então a Bíblia diz que aqueles que nasceram da carne e da vontade do homem não é filho de Deus, né? Aí você pode dizer assim, mas ué, missionário, uma criança não é filha de Deus? Não. Uma criança, ela é uma criatura de Deus, porém não tem pecado, né? Ela nasce de um homem, de uma mulher, e é uma criatura de Deus. Porém, se uma criança morrer naquele momento, quando nasce, ou no decorrer de um tempo, né? Ela é salva porque ela não tem discernimento entre o pecado e a santidade. Ou seja, a criança não tem discernimento entre o certo e o errado, né? A Bíblia diz que filho de Deus é somente quando nós nascemos do Espírito, quando nós nascemos do Espírito da vontade de Deus. Essa é a verdade, entendeu? Aí você diz assim, mas uma criança não é filho de Deus? Não, é uma criatura, mas não quer dizer que ela morrer não perde a salvação, ela perde a salvação, não. A Bíblia diz que filho de Deus é aqueles que é nascido do Espírito. E uma criança é nascida de quê? Do Espírito? Não, uma criança é nascida de uma relação, né, coabitada entre um homem e uma mulher, né? Então, filho de Deus é aqueles que dizem, não, eu vou ser filho de Deus, eu vou agradar a Deus, eu vou tomar uma decisão de renunciar aquilo que não é de Deus, o caso, o pecado. Amém? Que Deus te abençoe. O Evangelho segundo João, capítulo 1, você pode ler aí na sua casa, aonde você está, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus ilumine na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você tenha entendido quando eu falei sobre a criança. A criança é nascida de um contato de um homem e de uma mulher, não é nascida ainda do Espírito. Depois de grande, ela pode nascer do Espírito. Que Deus abençoe.